Yohaiô, mortais, saudações humanos, sejam bem-vindos ao canal do grande Buda, o matador de deuses. E vamos aqui, iniciar para mais um Ragnarok espetacular, onde, a batalha entre homens e deuses continua arduamente. Bom, sejam bem-vindos aí, E vamos que vamos, um videozinho Marotex para iniciar nossa semana espetacular. Para aqueles que estão voltando a trabalhar hoje, mano. Ah, sejam bem-vindos, seus forrecas. Dito isso, mano, pega aí, sua bolacha com café quente e bora pro vídeo. Lembrando sempre aí para deixar seu like, compartilhar o vídeo em outros grupos, caso você participe. E ative o sininho para, não perder novidades, tá? E subscreve no canal, seja inscrito, ó, para, dar aquele apoiozinho moral e faz o Pix. E o Pix, primeiro do ano, nada ainda, hein? É isso. Bom, vou aqui dar sequência, de vídeos sobre o Koraidon, que até então o último vídeo falei a respeito das suas habilidades parcialmente, fiz uma review aí antes dele, estar na nossa conta. A Bid War encerrou antes do horário previsto, Eu até tava receoso, sobre isso, porque normalmente as Bid War vêm nas sextas-feiras. Se vem na sexta, ela normalmente acaba no domingo à noite, 9h30 de Brasília. Só que o que aconteceu? A Bid dessa vez veio quinta-feira, ou seja, veio um dia antes, Então, assim, ela veio juntamente com o mesmo horário do Ásia, O servidor do Asiático é um outro servidor separado, que é o mesmo do nosso Megamon, só que é separado, entendeu? Lá é para jogadores que, assim, da parte da Ásia até ali da América, Esses lugares aí. A galera americana normalmente joga por lá, entendeu? E tem o BR, que é o global, que é justamente, da parte aqui do sul, América do Sul. América do Norte, às vezes vem pra cá, mas é mais do Sul, Onde joga aqui os países latinos, hermano. Basicamente isso, beleza? Então lá sempre vem, assim, quase um dia antes algumas coisas, Geralmente quase um dia antes. É por isso que nós sempre sabemos o que pode vir no outro dia, tá? Porque atualiza lá, vem lá, então se vem lá, vem pra cá também, É uma atualização em conjunto. Só que, ultimamente, eu reparei que as atualizações estão chegando antes e acabando antes. Porque é isso. Tá atualizando ao mesmo tempo que o servidor lá asiático, literalmente. Então vem lá, vem aqui. Basicamente aí, talvez os ADM entrou de férias, e atacou lá o botão do automático atualize, Pode ser isso aí também. Mas, é ruim e bom, Primeiro, vai vir as coisas antes do tempo aí previsto. O ruim é que você tem que, se ligar para pegar, os prêmios, eventos, essas coisas assim, porque podem acabar antes do horário mesmo que tenha lá, mostrando, tem um dia ainda, tem tantas horas faltando. Não deixe para a última hora, tá? Porque algumas aí estão acabando antes, de um dia, do último dia, no caso. Show de bola? Bom, dito isso, é isso. Vocês estão aí, agora avisados. Bom, aqui estou na minha conta principal, onde vamos falar, sobre a review completa, da habilidade do nosso Koraidon. Lembrando que o meu aqui na minha principal já deixei aqui, full máquina, ou seja, está full move, já teve um melhoramento nas habilidades dele. E vamos estar falando sobre o que ele melhorou até então em suas passivas, tá? Se você, tiver dúvidas, mano, é só olhar o último vídeo que eu tenho, feito aí a review sobre as habilidades dele. Vamos aproveitar e falar a respeito do item carregado dele para aqueles que conseguiram, pegá-lo no Look Flip. E depois vamos falar sobre, os times que até então ele se encaixa. Até então são 3 times aí que ele consegue rodar até que legal, tá? Sendo que um deles é o ápice. Talvez não agrade a todos, mas ele é um Pokémon interessante que fortalece alguns times especificamente. Beleza? Então vamos aqui no ataque básico dele. O punho de dragão, literalmente aumentar o dano, Tipo assim, os Evolve geralmente aumenta o dano, O foco dele é aumentar o dano e atributos do próprio Pokémon e melhorar alguma habilidade ali, dar uma habilidade extra, alguma passiva a mais ou melhorar algum tipo de passiva que ele já tenha, ok? Então aqui, ó, ataque um alvo inimigo, era 100%, foi para 120, ou seja, 20% de dano a mais do ataque básico dele. Ganha ataque nível 2 por 2 turnos, a cada 4 ataques, A cada o quarto ataque, no caso normal, torna-se punho do dragão, Ou seja, quando ele der tantos ataques, o quarto vai, ter um adicional. Aí, o efeito dos Emove, ó. No início da batalha, ataque inicial é aumentado em 20%. Esse bônus diminui 5% a cada 5 ataques normais. Então, assim, é um buff extra de dano do ataque básico dele, que ao decorrer dos ataques básicos, de acordo aí, com a frequência de ataques que ele for dar, vai reduzindo 5%, até ele perder esses 20% adicionais, beleza? Só para relembrar, punho de dragão é um ataque básico melhorado, tá? Que é o bafo de dragão dele, causa de 2 a 4 vezes o dano do ataque básico, aumenta 25% quando for super efetivo, O alvo não pode resistir ou dividir o dano, então ele dá um golpe pancadaço, E dá uma pancadinha ali na cabeça do Pokémon
Sem nem beiras e sem nem beiras. Aqui, literalmente, ele arregaça com um Pikachu do Ash, tá? Porque ele não pode ser resistido. Eu acho que aquele feito dele não tomar dano, né? Eu acho que essa passiva aqui é justamente para causar dano nele. Temos que ver, né? Temos que testar para ter certeza. Mas eu acho que é isso, né? Porque o Pikachu, inicialmente, se ele for fullpado, ele dá um efeito negativo em todo o time inimigo, né? Que é carga negativa. Os Pokémon que tem carga negativa é obrigado a atacar o Pikachu, tá? E o Pikachu contra-ataca esses alvos, né? Com um ataque tipo um contra-ataque elétrico, né? Basicamente. Então é por isso que é muito chato você usar um time com um ataque single target, né? Em um alvo único, contra o time elétrico, porque ele fica puxando dano totalmente pra ele. E é chato pra caramba, mano, porque ele fica nessa onda aí por, se eu me engane, ele fullpado com Z-Move é 5 turnos e ele não toma dano, né? Então assim, ele é um tanque que puxa dano pra ele que não toma dano, literalmente, né? Ele tem full esquiva, né? Esquiva 100%. Aí depois de 5 turnos, a esquiva dele começa a diminuir e aí ele sim vai tomando danos, né? Dependendo aí de cada Pokémon e suas habilidades particulares. Show de bola? Só pra vocês terem um compreendimento, né? Aí vamos aqui na skill, onde tem uma melhoria até que legal do Z-Move dele, né? Ataca um alvo, o dano aumenta para 200%, beleza, ganha proteção ancestral, isso ele já fazia, né? Por um turno. Aí tem um melhoramento, né? Concede proteção ancestral por um turno ao aliado da mesma linha do tipo lutador ou dragão. Quando proteção astral for replicada, ou seja, ele gera para outro Pokémon, o contra-ataque nível 1 de Coraido evolui para contra-ataque de nível 2 por um turno. Então aqui, literalmente, ó, buff de nível 1. Recebe dano de ataque ativo, contra-ataca ali 2 vezes o alvo. O ataque nível 1, ele dá um ataque. Contra-ataque nível 2, ele dá 2 ataques. Contra-ataque nível 3, que alguns pokémons bem perdidos têm, consegue gerar até 3 ataques consecutivos, que é muita coisa, né? Principalmente que o dano dele é muito focado em ataque básico, e vocês vão entender. É por isso que ele é lutador e não tá por menos, né? Show de bola? Aí a proteção ancestral, aquilo que eu já falei no último vídeo, é um escudo, né? Que é um buff de nível 3, que cada dano recebido é reduzido em 75% do dano do ataque básico do usuário, ou seja, dele próprio. Quanto mais dano de ataque básico ele tiver, mais dano vai ser reduzido. E isso é muito bom, tá? Aí tem aqui o efeito de Espírito de Batalha Flamejante, né? Buff de nível 3 também. Aumenta a taxa e força de resistência em 50% e 25%. Concede imunidade a efeitos congelantes e imobilização, ou seja, ele é imune a tipo congelamento, ou seja, pokémons que causam congelamento, algo do tipo, imobilizar também, não atinge ele. Aumenta o poder do soco de fogo em 50%. Após contra-ataque, rebaixa um buff de nível 2 aleatório do inimigo para defesa especial nível 1 por um turno. Ou seja, ele converte, né, algum buff de nível 2 do inimigo para uma defesa simples de especial damage. Então é interessante, né? A habilidade dele aqui já ganha um ápice muito mais forte, né? É o efeito do Z-Move geralmente assim. E a ultimate dele, rapaziada, brilha muito mais. Mas vamos para a passiva, né? A passiva dele teve uma pequena melhoria, né? Não é muita coisa, mas é uma coisa que faz muita diferença. É aqui, ó. Enquanto estiver em campo, aumenta ali o dano do ataque normal dos aliados luta e dragão. Isso aqui é interessante. Em 31,9%. Isso no nível atual, que está 120. Quanto maior o nível, mais forte vai ser. Quando aliados, lutadores e dragões sob o sol, incluído aliados do tipo fogo, né? Sob o sol. O que seria isso? É o efeito de campo dele, como eu falei no vídeo anterior, tá? Efeito de clímax, literalmente. São atacados ativamente, Coraido realiza um contra-ataque nível 1 no atacante até 3 vezes no turno. Ou seja, se o Pokémon ali, lutador, dragão ou tipo Fire, nesse efeito de clima, né? Se esse efeito de clima estiver ativo ali, quando eles sofrerem danos, né, sofrer um ataque ali, o Coraido vai atacar a fonte de dano com o ataque básico dele. Então, é aquele lance, né? Ele vai ter um ataque forte, muito forte inicial, devido ao buff que ele ganhou no ataque básico. Só que ao mesmo tempo, quanto mais ataque ele der, né, mais dano vai reduzindo. Então ele é forte de início, vai ficar um pouquinho mais fraco por final, né? Mas isso aí não implica muito não, tá? Tem a outra passiva aqui que já é falando sobre o sol dele, ó. Ao entrar na batalha, a equipe ganha clima de sol, tá? Na fase de preparação, permitindo que Coraidon se beneficie dos efeitos do sol. Sob o sol, aliados lutador dragão e fogo ganham soco de fogo nos primeiros 2 ataques normais de cada grande turno. Ou seja, os 2 golpes que eles derem sempre vai ter essa habilidade soco de fogo. Soco de fogo é um efeito extra de dano de ataque básico, que ó, ataca ativamente causando 80% do dano tipo fogo, ataque de físico e especial no alvo principal. Ou seja, eles vão anexar essa habilidade, né, nos seus golpes, causando mais dano aí. Aí aqui tem a outra passiva de 6 estrelas, né? Ao entrar em batalha, ganha vontade flamejante por 3 turnos principais, ganha permanentemente soco de fogo, né, nas suas habilidades, mantém proteção ancestral durante a vontade flamejante. Ou seja, aqui é o efeito já do Z-Move dele, tá? Então ele ganha, né, a vontade flamejante, que é aquele buff lá que eu falei,
né, que é o espírito de batalha, esse buff aqui, que ele vai ter uma alta resistência e muito dano de contra-ataque, né, quando ele usar essa habilidade de fogo. Tá? E ele vai ganhar permanentemente o soco de fogo quando tiver essa proteção ancestral ativa durante a vontade flamejante. Show de bola? E a passiva de 8 estrelas é uma passiva normal. Após 3 turnos principais, ativa o paradoxo ancestral, que é a forma dele, né? Tipo um lobo, um cachorro, sei lá, ele vira tipo um animalzinho lá. Usa golpe final sem custo de ativação, né? Ou seja, ele usa uma habilidade de ult sem gastar fúria, ou sem precisar dela. Aura de degradação por 2 turnos, né? É ativado. Aí ele fala, efeito especial, força o inimigo a tier igual ou menor, né? Ou seja, ali dá mesmo S+, no caso ali. Tira tipo assim, essa forma exclusiva, né, do Pokémon ali e retorna ao estado normal. Ineficaz contra a transformação do tipo psíquico. 100% de chance de afetar Pokémons de tier superior se o Mega Mewtwo X estiver presente. Então, basicamente assim, ele consegue cancelar efeitos especiais de alguns Pokémon, né, no caso. Como eu disse, é a habilidade que eu acho que ele cancela a habilidade do Pikachu. E ele faz isso contra SS também, se tiver o Mega Mewtwo X no time. Tá. Então, basicamente isso, né, rapaziada. A ultimate dele vai melhorar o dano, né, de 400 para 450% de dano em um alvo só. Então ele só ataca um inimigo, tá? Assim, eu acho que é um grupo, né, ataca um único alvo inimigo, causando 450 de dano e tal. Prioriza alvos, né, em formas especiais. O dano aumenta em 48,8% quando super efetivo, ou seja, se ele bater em Pokémon que tem efetividade, né, ele vai causar um dano maior. No caso aqui, mano, contra o WK e o próprio Black, tá? Se eles acertar esses dois, né, ele vai causar um dano extremamente maior, porque é dano efetivo. Lembrando, Pokémon lutador bate em gelo, tá? Só pra vocês terem ideia aí. Aí, tipo assim, depois que ele ativa isso, ativa a aura de degradação e por 2 turnos depois o Koraidon entra no modo de paradoxo de potência baixa, né? Que é aquilo que eu falei. 11 estrelas já tem um lance melhor, né? Após usar o golpe final, libera todos os aliados do tipo lutador. Antes eram os 2 mais fortes, né? Agora é todos, né, do seu time, que seja o lutador, dragão e fogo para atacar, né? Golpe em grupo, né? No alvo ali até então. Aliados ganham soco de fogo. Causam desarme por 2 turnos, né? E imediatamente retorna o alvo à forma normal, ineficaz contra a transformação do tipo psíquico. Quando o Mega Mewtwo X está presente, tem 35% de chance de afetar Pokémon de raridade superior. Aura de degradação, rebaixa um buff nível 2 de cada inimigo, para aumento de Def especial nível 1. Né? Então, basicamente, ele dá uns debuff, né? Impede ali, dá um desarme que faz o Pokémon não utilizar habilidades por 2 turnos, né? E ainda chama todo mundo pra bater naquele Pokémon ali. Então, basicamente isso, né? Ele dá um show de porradaria e chama a galera pra bater junto, mano, que é muito foda. E o item dele, né? Vamos falar aqui a respeito. O que melhora nele esse item, né? O item particular dele, né? Que é o Orichalcon Egnine, ou Egnine, né? Ou Ednine, ou Egnine, não sei como seria a pronúncia, né? Então é isso. Quando anexado no Pokémon, ganha ali 25,5, né? De ataque, né, piscar o ataque, ou seja, ataque físico dele melhora. Evasão rate, né, ou seja, evasão, né, esquiva 12%. Durante a batalha, o portador ganha 25,5 de aumento de dano básico de ataque e na taxa de quebra de bloqueio. Então, basicamente, ele melhora mais ainda o ataque básico do próprio Koraidon. Lembrando que na passiva dele ele já tem um buff que aumenta mais ainda, né, quase 32%, pra vocês verem, né. Então, com o item, aumenta mais 25%, ou seja, 50% só aí de dano extra do ataque básico dele. Impulso de Orichalcon, né? No início da batalha, o portador entra no estado de Impulso de Orichalcon, buff de nível 3, durante o qual o poder do soco de fogo aumenta em 30%. Então ele aumenta mais ainda o dano do soco dele, sendo que nos 3 primeiros turnos, quando ele tiver aquele efeito lá, vontade ardente ativa, ele vai estar com efeito sempre em todos os golpes dele, ok? Aí fala, ao ser atacado, contra-ataca o alvo com contra-ataque nível 1, limitando a 2 vezes. Então, além dos 3 golpes que ele pode gerar quando o seu time tomar um dano sobre o efeito do sol, ele também vai ter o efeito, né, caso ele seja alvo de ataque. Ele vai atacar o alvo também, até 2 vezes por rodada, certo? Quando o aliado do tipo Dragão Lutador Fogo realiza um ataque básico, dispara adicionalmente soco de fogo, limitando 2 vezes por grandes rodadas. Esse efeito dura 3 grandes rodadas, ou seja, inicialmente, né, você já vê aqui que se você faz um time ali especificamente certo, ele vai dar muito golpe, né, porque quando o time dele apanha ou ele apanha, ele vai revidar atacando. Quando o seu time bate, ele também vai atacar. Beleza? E quando ele vai atacar, o seu time também vai bater. Então é o famoso, é o time lutador, mano. É a essência. A essência do time lutador é essa. É contra-atacar, puxar pra bater, apanhou, bateu, bate mais. Basicamente. Show de bola?
Aí fala aqui, ó, pulso de oricalco, né? É o efeito extra, né, do item. Quando o portador ganha impulso de oricalco, né, que é o efeito lá de cima, recebe 3 cargas de pulso de oricalco. Quando um Pokémon inimigo entra em forma exclusiva, uma carga é consumida para causar dano tipo fogo igual a 80% do ataque físico do portador a todos os inimigos e degrada aleatoriamente um buff de nível 1 ou 2 de todos os inimigos, reduzindo a sua defesa, né? Então ele reduz a def já com item, ok? Então ele queima ali o buff, né, do inimigo e transforma em redução de def. Entendemos aí essa parte, rapaziada? Então assim, ele fica muito fodástico com o item dele, tá? Ah, mas eu não consegui pegar o item dele e tal. E aí, qual o item? Bom, ele é um semi-tanque, né? Eu vejo ele como tanque barra DPS barra suporte, né? O suporte dele aqui é o quê? Faz o teu time bater muito, tá? Ele potencializa os ataques do teu time. Só que ao mesmo tempo ele é muito tanque, porque ele tem essa proteção ancestral que aumenta muito a redução de dano dele e a resistência própria, fazendo que ele dure muito mais em combate, tá? Então ele consegue ser o meio termo, beleza? Então vamos falar aí dos times, né? Assim, os times que eu até cogitei com ele. Vamos começar aqui com o Dragão, né? Um time Dragão, Dragonair. Né, assim, o dragão, assim, que na minha visão é o mais apto, né? Claro que pode ter alguma modificaçãozinha aqui nesse time aqui, pode sim, tá? Mas assim, na minha visão era o que eu faria, tá?